notificação ambiental já entende que o caso exige termo de ajustamento de conduta da recorrente para compensar os danos ambientais decorrentes da infração. Em 27 de outubro de 2023, é elaborado o parecer técnico normativo. Em 21 de novembro de 2023, é feita a notificação do parecer da recorrente. E em 11 de dezembro de 2023, a recorrente apresenta o recurso aqui analisado. Em 26 de julho de 2024, o caso foi seguido a relatoria para parecer. Do auto de infração. Descrição da infração. Foi queimada de vegetação em terreno situado à Avenida Nelson Ferreira de Souza, Jardim Florêncio, no Código Cartago. O enquadramento foi o artigo 61 do Decreto Federal 6514 de 2008, dispõe que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade, e seja multa de 5.000 a 500 milhões de reais. E também o artigo 23.3 da Lei Complementar Municipal 326/2021. E fala da dobra do valor da multa quando as infrações atingem a área de proteção ambiental. A pena combinada foi de multa no valor de 8.000 e o descritivo completo da justificativa para os dados do processo. O parecer técnico opinativo. Primeiro, ele caracteriza a área e o dano ambiental. Casa estimada leva dentro do perímetro urbano, localizada na estrada do Friburgo sem número, na bacia do Capivari. A queimada carrega diversos danos ao meio ambiente e à vida humana, como alteração da qualidade do ar, alteração da qualidade do solo, aumento de complicações de doenças respiratórias e perda de habitat para a fauna. Assim, entendemos que a intervenção aqui apontada trouxe potencial dano aos seguintes serviços: regulação do sequestro de carbono, regulação do clima local e qualidade do ar. As medidas de reparação necessárias. Se tratar de uma área já degradada, dentro do perímetro do município, sem cobertura vegetal primária, contribuída para fins econômicos, possibilitando implantar empreendimentos comerciais e edificações, não sendo possível aplicar a restauração, resta a necessidade de compensação pelo dano recorrente, associado aos serviços ecossistêmicos elencados no item anterior, bem como da gravidade do dano ambiental e dos inconvenientes gerados ao bem-estar. Aí aqui a gente tem a equação de valoração do dano para fins de compensação ambiental e as ações compensatórias definidas no parecer. Considerando a valoração a bacia hidrográfica afetada, os bens ambientais e serviços ecossistêmicos impactados, assim como o banco de projetos, buscando respeitar a vinculação da destinação da compensação com o dano efetivo, propomos como compensação ambiental do dano recorrente a realização do diagnóstico do meio socioeconômico, consolidação do plano de manejo do Parque Natural Municipal do Jatobás e do Parque Natural Municipal do Campo Grande. Passemos agora à análise da defesa e, antes de mais nada, da admissibilidade do recurso. Preliminarmente, verifico que há legitimidade da peticionante, advogadas devidamente constituídas pela recorrente. No que toca à tempestividade, a penalidade de multa foi publicada no Diário Oficial do Município em 22 de junho de 2023 e recebida pela recorrente em 22 de maio de 2023, conforme aviso de recebimentos correntes. O recurso foi apresentado em 11 de dezembro de 2023. Além de passar mais de 20 dias entre essas datas, conclui-se que o recurso é intempestivo no que toca à penalidade de multa. A recorrente alega que não recebeu a atração de imposição de penalidade de multa e que este foi enviado a endereço estranho à sede empresarial. Ocorre que os Correios atestaram a mudança de endereço da recorrente e recebeu os autos em seu nome na nova localidade. Vale destacar também que a recorrente não impugnou a notificação do parecer técnico opinativo, que foi mandado para o mesmo endereço do auto de notificação de multa. Demonstra que a notificação foi devidamente feita, portanto,
concluíram os debates administrativos em relação ao auto de infração. Já o parecer técnico opinativo foi recebido pela recorrente em 21 de novembro de 2023 e o recurso foi apresentado em 11 de dezembro de 2023. Havendo passado menos de 20 dias entre essas datas, conclui-se que ele é intempestivo, o que troca o mérito da impugnação ao parecer opinativo. Ante o exposto, sugerimos o não conhecimento do recurso diz respeito à impugnação à penalidade de multa. Não obstante, seguindo a prática dessa JAR, considerando que o recurso também pode versar sobre matéria de ordem pública, o documento será analisado. Alegações da defesa em relação ao auto de infração. A defesa argumenta, primeiramente, que não recebeu o auto de infração. Este foi enviado a endereço estranho à sede empresarial, impedindo seu direito de defesa. Posteriormente, destaca a ausência de auto de inspeção ambiental com descrição da infração. Na sequência, aponta que a queimada foi realizada por terceiros e existindo conduta infracional da recorrente. Por fim, alega que faltam provas da infração, pois a responsabilização teria sido realizada exclusivamente por imagens de satélite. Alguns trechos do recurso. As alegações da defesa em relação ao parecer técnico opinativo. A defesa alega, primeiramente, que a área queimada, sendo degradada, não teria nenhum potencial nos serviços de regulação do sequestro de carbono. Na sequência, questiona a metodologia aplicada para a valoração econômica e ecológica. Por fim, a defesa pede a anulação da penalidade de multa e a descaracterização do parecer técnico opinativo. Passemos às considerações agora do relator. A infração aqui debatida é de queimado, que agride a vegetação e antipoluentes, com graves consequências à saúde e bem-estar públicos. O incêndio ocorreu em 18 de maio de 2020, sendo constatado por uma defesa civil de Campinas, que diligenciou a área, elaborou o relatório fotográfico e estimou a área queimada. A infração, portanto, restou perfeitamente descrita e comprovada, e a responsabilização ambiental que se seguiu, culminando na penalidade de multa, também apontou claramente a situação contada, a data e a calculação da grada pública. Ou seja, os motivos que deram ensejo à autuação foram explicitados, não havendo falta de motivação ao ato administrativo impugnado. Também não prospera a alegação de que não foram colhidos os elementos que provam a infração e que o dano foi verificado apenas por imagens de satélite. Pois, como relatado acima, houve vistoria local à época dos fatos, acompanhada do relatório fotográfico. O sensoriamento remoto foi utilizado apenas para se ter maior precisão da dimensão da cicatriz do incêndio e, portanto, embasar de forma mais exata os cálculos de compensação ambiental. Em relação à falta de notificação, já enfrentamos nas preliminares da defesa. Por fim, alega a recorrente que não praticou a conduta infracional ambiental, atribuindo a terceiros o advento incendiário da gleba. O evento incendiário da gleba. A argumentação de culpa exclusiva de terceiro não convence, pois a própria recorrente admite que a gleba do imóvel se encontra no entorno de área urbana, popular, e identificados diversos pontos de descarte irregular de resíduos e queima de pastagem. Ora, se a recorrente tem ciência de que a sua área é utilizada como descarte de resíduos e como local de queima, é de esperar atitudes para impedir essas situações que podem potencialmente contribuir para incêndios de grandes proporções. Observando as imagens disponíveis na aplicação Google Street View de março de 2020, 2 meses antes do tempo, percebe-se que a área queimada não apresenta nenhum obstáculo à entrada de terceiros, nem aceios e mantém tema atual, especialmente na Avenida Nelson Ferreira de Souza. Segue uma imagem captada pelo Google Street View. O descaso e a omissão da recorrente com a área de sua propriedade contribuíram decisivamente para a ocorrência do dano ambiental. Vê-se que a conduta da recorrente amolda-se às omissões ambientalmente relevantes, no caso de infrações queimadas previstas na Resolução 81 de 2017 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. A resolução diz que o nexo causal pela omissão será estabelecido pela demonstração da ausência de adoção ou adoção insuficiente de medidas preventivas tais como
manutenção adequada de aceiros lindeiros, as estradas, rodovias ou aglomeração urbana, e monitoramento das áreas críticas e vulneráveis em si. Assim, não prosperam as teses de silenciamento de defesa, falta de motivação e ausência de conduta infracional aventadas pela recorrente. Passamos às considerações sobre o parecer técnico opinativo. O parecer técnico aqui debatido foi elaborado com base no Decreto Municipal 20.003 de 2018 e na Resolução número 7 de 2022, no intuito de avaliar e valorar o dano ambiental decorrente da queimada no polo. As teses defensivas tentam descaracterizar o parecer, questionando a necessidade de compensação ambiental e também os métodos utilizados para estimar as pressões econômicas e ecológicas do plano ambiental. Argumentando contra a necessidade de compensação ambiental, a recorrente alega que seu imóvel em nada contribui para o serviço do ecossistema de sequestro de carbono, de ser uma área degradada sem vegetação. Embora a área efetivamente não possua cobertura vegetal preservada, cobertura florestal preservada, não é verdadeiro que não haja cobertura vegetal na área. A imagem que acabamos de ver mostra a presença de gramíneas e arbustos, e as fotos juntadas pela Defesa Civil no dia da ocorrência demonstram a existência também de indivíduos arbóreos isolados. Portanto, irretocável o enquadramento realizado no parecer, que levou em conta a condição exata da gleba para levar a cabo seus cálculos. A recorrente alega que os cálculos do parecer usaram como base o artigo 8º da Resolução SDDS número 7 de 2022, relativos à supressão de agrupamento de vegetação, o que é inverídico, visto que o parecer base da fórmula trazida no artigo 12 da referida resolução, que se aplica a incêndios e queimadas. Além disso, opina que o período de estiagem deve ser reconhecido por ato jurídico formal. Ora, no momento da queimada, dia 18 de maio de 2020, estava em pleno vigor a operação de estiagem, instituída pelo Decreto Municipal número 20855, de 29 de abril de 2020. Assim, esse fator pode sim ser considerado para mensurar os danos ambientais. A recorrente também afirma que o parecer considerou a queima de resíduos por cálculo do dano ambiental, o que não é certo, pois os pareceristas expressamente informam que o dano ocorreu em período de estiagem, havendo indícios de queima de espécies arbóreas, mas não de resíduo, atribuindo valor zero a esse requisito na montagem da equação. Por fim, traz também uma discussão sobre o uso do dólar como moeda base para a valoração econômica, também a data de cotação escolhida. Ocorre que a escolha da divisa para cálculo está prevista em resolução, no artigo 5º, parágrafo 1º da resolução SDDS número 7 de 2022. Temos aqui no parágrafo 1º que a referência do custo social do carbono para fins dessa resolução é de 87,3 dólares. Destaque-se também que a inspeção econômica da compensação ambiental serve apenas de parâmetro para o tipo de contraprestação a ser exigido, de modo que a discussão da cotação da moeda não alteraria significativamente a compensação. No geral, a argumentação trazida pela recorrente não é propositiva. Questiona os métodos usados sem apontar qual seria a solução técnica ou jurídica correta, enquanto o parecer está firmemente ancorado na legislação municipal. Ante o exposto, não se vislumbra qualquer mácula ou parecer que esteja sua desconsideração. Conclusão. Considerando o exposto acima, surgir um não conhecimento do recurso que diz respeito ao auto de infração e imposição de penalidade número 42 de 2022 e um indeferimento aos pedidos relativos ao parecer técnico opinativo número 7 de 2023. Obrigada, Pedro, aí pela sua relatoria. Então, vocês opinam aí pelo não conhecimento do recurso, né? Então, já vou passar para a palavra. Aliás, na verdade, seria parcialmente não conhecimento e uma parte de mérito. Sim, não conhecimento e
É que quando tem não conhecimento, aí o mérito ele nem entra no julgamento, tá, Pedro? A gente deixa como histórico do processo. É que eu dividi a impugnação em relação à multa e ao parecer. Não sei se vocês concordam com isso. Em relação à multa, eu entendo que não deve ser conhecido por razões de intempestividade. Quanto ao parecer, ele foi investido o recurso, mas aí eu indeferiria no mérito. Não sei se ficou claro. Tá ótimo. Tá ótimo. É que eu só estou te avisando que isso não vai aparecer no recurso. A gente vai colocar como não conhecimento. Mas ele poderia publicar duas vezes, já que ele fez um recurso só, questionando por 2 atos administrativos. Eu até queria ouvir o Rodrigo sobre esse assunto, porque normalmente, quando a gente analisa a parte preliminar, que é o conhecimento e não conhecimento, a gente já deixa anotado ali. A gente acaba não votando no mérito, mesmo é que nesse caso é processo da Java, né? André, se eu puder rapidinho, se eu entendi direito o que aconteceu, houve uma multa, decorreu-se o tempo, foi para a Java emitiu o parecer, e então o autuado apresentou um recurso se manifestando sobre os 2 atos administrativos, sobre a multa e sobre o parecer da Java. Então, o relatório do Pedro, o parecer do Pedro foi no sentido de o que o autuado se manifestou em relação à multa não deve ser conhecido porque foi-se o tempo há bastante tempo. E em relação às manifestações do parecer da Java, ele opina pelo indeferimento. Então, eu acho até que faz sentido a gente fazer a publicação dessa forma, né? Talvez deixando um pouco mais claro de que o não conhecimento é referente à manifestação com relação ao auto de infração e o indeferimento com relação ao parecer da Java. Mas se isso não for possível, se a gente tiver que necessariamente publicar apenas um destes termos, eu creio que seja mais apropriado usar o indeferimento, porque aí a questão da multa a gente simplesmente deixa de lado, né? Ela foi exposta aqui na reunião, mas não é o assunto principal, já que o recurso foi acolhido com relação, foi analisado com relação ao parecer da Java, e essa parte foi indeferida, foi opinada pelo indeferimento. Ok, é verdade, porque quando tem... Desculpa, Pedro, pode falar. Então, só um ponto. Como eu inventei também o mérito da multa, acho que o termo indeferimento fica melhor, porque aí se entende que então o mérito é qualidade. Ok, entendi. Esse processo é da Java, né? Então ele tem essa dupla análise aí, não só em relação à questão da multa, mas a questão da Java para a gente fechar esse assunto na JAR. Então eu vou, neste processo então, a gente vai colocar não conhecimento em relação ao auto, indeferimento em relação ao PTO. Obrigada aí pela... É um fator atípico, né, quando esses processos, eles retornam da Java, né, então é sempre bom a gente se alinhar. Agradeço enormemente aí, Pedro e Rodrigo, pelo esclarecimento. Então, já passo a votação aí da relatoria, das demais relatorias. Lívia, como vota? Voto com o relator. Obrigada, Lívia. Alexandre, como vota? Eu voto com o relator. Ok, obrigada, Alexandre. Fernando, como vota? Voto com o relator também. Ok, muito obrigada. Bom, eu estou vendo a Júlia com a câmera ligada. Júlia, você é interessada nesse processo? Sim, sou representante legal da empresa. Ai, Júlia, que a gente não viu sua manifestação aqui no chat. Você teria interesse em fazer manifestação oral? Não, eu coloquei como apenas ouvinte, Cristina, por isso que eu acho que tá une as primeiras orais e a primeira só como ouvinte. Tá ok, Júlia. Bom, de qualquer maneira, você ainda tem a chance, né, de ingressar com recurso em segunda instância. Aí, no caso, quem vai julgar é o secretário da pasta. Então, essa é uma deliberação colegiada somente em primeira instância, né? Só para te lembrar aí dessa possibilidade de ainda haver recurso no processo de vocês.
ok? Obrigada. Eu que agradeço a presença, Júlia. Então, pessoal, a gente pode passar para o último processo, hoje inscrito, 2021-000-5330907, em nome da Cristamar Administração Patrimonial Limitada, não havendo aí no chat manifestação de interesse do recorrente em fazer manifestação oral até o presente momento, então eu já passo de pronto aí para a relatoria do processo, que no caso é o Alexandre, e já estou tornando você apresentador, tá, Alexandre? Obrigada, você já tem a palavra. Obrigado. Tá certo, Breno? Tá certo. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Se trata do protocolo 2021-000-5330907 de Cristalmar Administração Patrimonial. O objeto desse parecer é a análise do recurso administrativo apresentado para o auto de infração e penalidade número 22 de 2021 e a sequência dos eventos nos autos no protocolo em questão é: em 19/7/2021, durante uma vistoria da Defesa Civil, foi identificado cerca de 90 mil metros quadrados de queimada, conforme relatório fotográfico, documento SEI 4342564. Em 2 de setembro de 2021, foi aberto pela equipe de coordenadoria de fiscalização ambiental o protocolo em análise para tratar dos trâmites administrativos relativos à infração ambiental. Em 3/9, a coordenadoria de fiscalização ambiental constatou que a queimada incidiu sobre as áreas com matrícula 103.914 e 103... Nossa, eu devo ter digitado errado. Ambas com transcrição do cartório 3. Em 23/8/2023, a coordenadoria de fiscalização ambiental pôde aferir que a queimada atingiu imóveis com a matrícula 103.912 e 103.914 em uma área de 43 mil metros quadrados e que uma parte dessa área, correspondente a 5 mil metros, estava inserida em área de preservação permanente. Constatou-se também que, além da vegetação rasteira, também foram afetadas 6 árvores isoladas, de acordo com o documento SEI 888-8621. Em 30/8/2023, a coordenadoria de fiscalização ambiental lavra o auto de infração de imposição de penalidade de multa 79/2023, com publicação no Diário Oficial no dia 5/9/2023, e aviso de recebimento dos Correios assinado em 4/9/2023. Em 15/9/2023 foi registrado documento de solicitação de vistas, autenticado por Tiago Fernando Ramos de Oliveira Martins, e teve a solicitação atendida em 20/9/2023. Em 20/9/2023 foi protocolado o recurso administrativo para auto de infração e penalidade. Em 15/7/2024, o protocolo foi encaminhado ao relator para consideração em relação ao recurso apresentado. Descrição da infração: realizar queimada de aproximadamente 43 mil metros quadrados de vegetação identificada pela Defesa Civil de Campinas e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em glebas de terra desmembradas do sítio Santo André, matriculadas sobre o número 103.912 e 103.914 do terceiro oficial de registro de imóveis de Campinas. O enquadramento ao artigo 5 da Lei Complementar 49/2013 e 61 do Decreto Federal 6.514 de 2008.
Alegações da defesa. Da preliminar de legitimidade passiva. Fato exclusivo de terceiro, imperioso pontuar que o recorrente é parte ilegítima para figurar no passivo do processo, uma vez que a responsabilidade de um indivíduo é personalíssima de acordo com o ordenamento jurídico prático. Isso é especialmente verdade no tocante à responsabilização ambiental na seara administrativa, que não apenas exige a constituição do elemento de autoria, como também que o indivíduo tenha agido com dolo ou culpa. Trata-se de responsabilidade subjetiva. Em caso, o recorrente está sendo punido por um ato cometido por terceiro que assumiu o papel de superficiário, conforme o contrato de concessão de direito de superfície de imóvel rural para fins de passagem. De acordo com o referido contrato, quem ocupa a área é o senhor Felipe Chagas, na condição de superficiário. Das nulidades do processo administrativo, do vício de motivação. Vale notar que o auto de infração, o incommento, foi disponibilizado sozinho, sem nenhum documento que contextualize ou seja capaz de informar o que levou à sua aplicação. No corpo do ato de infração do AIPM número 73/2023, no campo intitulado Irregularidades, consta a citação: a ocorrência de defesa civil número 2742/2021. No entanto, a quarta registrada enviada ao recorrente, por meio da qual tomou ciência da autuação, contém apenas o auto de infração, consta a situação, a ocorrência da defesa. No entanto, a carta registrada enviada ao recorrente, por meio da qual tomou ciência da autuação, contém apenas o auto de infração. Ressalta-se que o recorrente solicitou a essa secretaria a liberação do processo em epígrafe no sistema SEI para ter acesso integral aos autos. Contudo, embora o processo em si tenha sido disponibilizado, não foi concedido acesso aos documentos que integram o processo. O não fornecimento de tais informações deflagram dois graves vícios de legalidade. O primeiro consiste na violação ao princípio de legalidade. A administração pública, da qual esta secretaria faz parte, está adstrita aos princípios previstos no artigo 37 da Carta Magna. Dentre eles merecem destaque o princípio da legalidade e da publicidade. O segundo consiste na violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, também previsto na Carta Magna, na medida em que não é possível exercer o pleno direito de defesa quando não se sabe o que está sendo acusado. Resta evidente, portanto, a nulidade do auto de infração em tela, visto que não é possível identificar o fato gerador da infração, apenas o enquadramento legal. Da valoração inadequada da multa. Não há nenhuma informação sobre a suposta classificação da infração como grave. Nesse sentido, convém pontuar que o artigo 7º da referida lei determina que a aplicação de circunstâncias agravantes ou atenuantes deve ser feita na ocasião da lavratura do auto de infração, da não configuração da responsabilidade administrativa ambiental. Conforme demonstrado, a autuação aplicada contra o recorrente não se sustenta, eis que este é parte ilegítima para figurar no passivo da demanda, além de não ter sido devidamente motivado. Nesse diapasão, se quem ocupava a área à época dos fatos não era o recorrente, mas sim o superficiário, é certo que não resta configurada sua responsabilização administrativa. Tal fato, aliado ao fato de que a administração pública não foi capaz sequer de descrever a infração imputada, comprova cabalmente que não é cabível falar em configuração da responsabilidade administrativa ambiental no caso em tela. Isso porque a responsabilidade ambiental na seara administrativa possui natureza subjetiva, ou seja, depende da comprovação da existência do elemento volitivo de dolo ou culpa para sua constituição. Em caso, posto que o recorrente sequer cometeu a conduta, diante de fato exclusivo de terceiro, é evidente que não se pode falar de dolo ou culpa dos requerimentos. Antes posto requer que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente para configurar no polo passivo da presente demanda, eis que o fato a ele imputado foi cometido por terceiro. Seja deferida a presente defesa administrativa. Seja reconhecido o vício de motivação, de modo a levar a autoridade julgadora a decretar a nulidade do
do AIPM número 73, de 2023. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda a inexistência de nulidade, que a multa seja reduzida para o patamar mínimo de 8.000 FIC. Seja devolvido o prazo do recorrente para apresentação de defesa complementar após a disponibilização integral aos recorrentes. Além do recurso administrativo, foi apresentada a procuração, delegando poderes ao representante legal, alterações do contrato social e cartão de inscrição e de situação cadastral do CNPJ. O recurso administrativo e seus anexos se encontram na íntegra nos documentos tais. Consideração do relator. O recurso administrativo foi apresentado tempestivamente, o qual foi acolhido. Quanto à legitimidade da responsabilização do proprietário da área, haja visto a apresentação do contrato de concessão de direitos de superfície, instrumento através do qual a responsabilização pela manutenção e segurança da área passa a ser de superficiário e, não havendo comprovado nenhuma influência do proprietário na administração da área, assim como na ação que ocasionou o dano, nem sequer restou comprovado nexo causal ou qualquer benefício da proprietária da área, exime-se a proprietária de responsabilidade administrativa ambiental. Contudo, caso futuramente a proprietária da área obtenha algum benefício em decorrência da infração ambiental, essa decisão deverá ser revista, visto que muda a configuração do nexo causal. Em relação à anulação dos autos de infração por vício de motivação, a autuada alega não haver contextualização da motivação da aplicação da penalidade, violando o princípio da legalidade e da publicidade, bem como não ter sido concedido acesso aos documentos que integram o processo, de modo a cercear os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acontece que o auto de infração e imposição de penalidade de multa traz a descrição da infração conforme consta na ocorrência da defesa civil e, portanto, a falta de acesso ao tal documento não impossibilita o conhecimento do contexto da infração que lhe foi imputado, que está claro no auto de infração 73 de 2023. E o próprio defensor cita: realizar queimada de aproximadamente 43 mil metros quadrados de vegetação identificada pela Defesa Civil de Campinas e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em glebas de terra desmembrados do sítio Santo André, matriculado sobre os números 103.912 e 103.914 no terceiro oficial de registro de imóveis de Campinas. Ademais, o autuado solicitou pedidos de vista ao processo no dia 15 de setembro de 2023 e o mesmo foi atendido em 20 de nove de 2023, conforme o despacho tal, não restando margem à alegação de cerceamento aos princípios da legalidade, da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não havendo, portanto, vício de motivação no processo administrativo. A autuada questiona ainda os critérios de valoração da multa, alegando não haver informação sobre a classificação